Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso curso de Fundamentos de Redes TCP/IP. Continuamos a falar do nosso módulo de redes LAN e WAN e continuamos a falar sobre endereços. No módulo passado nós falamos sobre endereços, só que falamos de endereços de nível 2. Hoje nós vamos falar sobre endereços de nível 3. E mais uma vez, vamos lembrar que quando falamos sobre nível 3 ou nível 2, é o nível 3 relacionado ao modelo OSI. Para começar, antes de ir direto para o nosso tema central, nós vamos falar de vários tipos de endereços de nível 3 que existem. Como falamos no curso passado, os vários níveis do modelo OSI têm vários protocolos ou várias pilhas de protocolos dentro de si. Então, na camada 2 do modelo OSI, quando falamos de endereços de nível 2, falamos do Frame Relay e falamos do Ethernet e falamos de 2 endereços, cada um deles relacionado a cada um dos protocolos que vimos no módulo passado. E agora vamos falar de alguns protocolos existentes na camada 3 do modelo OSI. Um dos protocolos é a pilha de protocolos TCP/IP, relacionada diretamente ao curso que nós estamos a tratar, e daí o tema Fundamentos de Redes TCP/IP. Mas vale lembrar que este não é o único. Um outro protocolo que existe é o protocolo da pilha IPX-SPX, um protocolo que já foi muito consumido nos tempos idos, hoje nem por isso. E dessa pilha de protocolos, especificamente o IPX, era o protocolo de endereçamentos de nível 3 do modelo OSI associado a essa pilha. Além do IPX e SPX, também existe o CLNP, de Connectionless Network Protocol. É uma pilha de protocolos também, e especificamente essa parte do protocolo atuava no nível 3 do modelo OSI. Associado a este, ou paralelo a este, existia também o Connection Managed Network Protocol. Estes 4 protocolos, ou estas 4 pilhas de protocolos, são todas associadas ao nível 3 do modelo OSI, e em cada um destes 4 tipos de protocolos diferentes nós temos endereços de nível 3 diferentes do modelo OSI. Hoje é um pouco difícil nós encontrarmos redes em que ainda existem essas pilhas de protocolo, o IPX, o CLNP e o CMNP. A maior parte das redes hoje é baseada no protocolo TCP/IP, e por isso a nossa atenção vai se cingir especificamente nesse protocolo. Mais uma vez, por isso o tema do nosso curso é voltado para as redes TCP/IP. Então, desejamos agora que vocês desfrutem à medida que nós vamos falando com mais profundidade da pilha de protocolos TCP/IP, especificamente do IP, que é o endereço nível 3 do modelo OSI para esta pilha de protocolos. Vamos partir do pressuposto que a matéria sobre o IP é uma matéria longa e, portanto, vamos dividi-la em várias partes, sendo que esta é a primeira das várias partes que vamos ter. E vamos, antes de falar propriamente dito sobre o IP, ver alguns pré-requisitos, algumas coisas que precisamos saber antes disso. E vamos focar primeiro a nossa atenção em representações numéricas. E das várias representações numéricas que existem, nós vamos focar a nossa atenção em apenas algumas. Vamos começar por falar da representação decimal. E vamos começar por falar dessa representação porque é a representação utilizada por humanos e, portanto, mais fácil de entender por nós. Essa representação é composta de 10 dígitos
os dígitos ou os números 0 a 9. Portanto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E outra representação sobre a qual vamos falar é a representação binária. A representação binária, por sua vez, é composta de dois dígitos, os dígitos 0 e 1, e essa é mais utilizada por máquinas digitais. E por quê? Pelo facto de que as máquinas digitais trabalham basicamente com tomada de decisões. Quanto menos variáveis elas levarem em conta na hora de tomar decisões, melhor para elas, fica-lhes mais fácil tomar a decisão. Então, se têm apenas duas variáveis para levar em conta na hora que vão tomar uma decisão, é bem mais tranquilo de trabalhar. Portanto, as máquinas digitais usam a numeração binária exatamente por esse motivo. Ou é 0 ou é 1 na hora de tomar a decisão. Se pensarmos, por exemplo, no 0 como falso e no 1 como verdadeiro, então ou é falso ou é verdadeiro. Se pensarmos no 0 como desligado e no 1 como ligado, então é desligado ou é ligado. Portanto, fica tranquilo para as máquinas digitais tomarem decisões rápidas, porque são apenas dois dígitos a serem levados em conta na hora da tomada de uma decisão. A outra representação que nós temos é a representação hexadecimal. A representação hexadecimal, por sua vez, é composta de 16 dígitos diferentes. Esses 16 dígitos incluem os números 0 a 9, portanto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9, e as letras A a F, A, B, C, D, E e a letra F. As representações hexadecimais facilitam na hora que, por exemplo, temos vários dígitos binários e queremos transformá-los em uma quantidade menor. Então, podemos usar a numeração hexadecimal para esse fim. Com essa numeração, nós conseguimos pegar em vários números binários e transformá-los em apenas poucos números utilizando a numeração hexadecimal, a representação numérica hexadecimal. É, por exemplo, por causa disso que os endereços MAC que nós falamos do módulo anterior, quando falamos de endereços nível 2 do modelo OSI, usam este tipo de numeração. Os endereços são representados utilizando a numeração hexadecimal. Agora, se nós temos três representações diferentes, já dissemos que existem outras representações, por exemplo, existe a representação octal, que não falamos aqui, porque não faz parte do nosso objetivo de estudo. Mas existem várias representações numéricas e nós precisamos conhecer estas várias representações. É lógico também que nós precisamos saber sair de uma representação para outra e vice-versa. Por exemplo, saber sair da representação decimal para a representação binária e sair da representação binária para a representação decimal. Ou sair da representação binária para a hexadecimal, ou o inverso, sair da representação hexadecimal para a representação binária. E é aí que entra o segundo pré-requisito que nós vamos falar antes de discorrermos sobre o tema IP. O segundo pré-requisito é conversões. Vamos começar com a conversão de decimal para binário. Então vamos falar da numeração decimal para a numeração binária. E vamos pensar aqui num número qualquer. Por exemplo, sei lá, vamos pensar no 19. A regra diz que para levarmos esse número 19 para o seu equivalente na numeração binária, precisamos dividir esse número sucessivamente por 2, que é a base da numeração ou representação binária. Então vai ser 19 por 2, vamos ter 9 e nos resta 1. 9 vai ser dividido 9 por 2, vamos ter aqui 4 e nos resta 1. Depois vamos dividir o 4 por 12, vamos ter 12 e nos resta 0. Depois vamos dividir o 2 por 2, vamos ter 1 e nos resta 0. Já não vamos dividir o 1 por 2, a nossa divisão termina aqui. E
o resultado em binário do número 19 são os restos contados do último para o primeiro. Então, os restos da nossa divisão, contados do último ou agrupados do último para o primeiro, são o resultado do número 19, que é um número decimal, para o seu equivalente em binário. Portanto, o número 19 em numeração decimal seria equivalente a isso: 1, 0, 0, 1, 1. Na numeração binária. Se pegarmos num outro número qualquer, por exemplo, vamos pensar no número 36. O cenário é o mesmo. Vamos dividir o 36 sucessivamente por 2 até que não seja mais possível. Os restos são o resultado da conversão decimal para binário. Então vamos ter 36 por 2. Isso vai nos dar 18 e nos resta 0. 18 por 2, se está certo, vai nos dar 9 e nos resta 0. Vamos ter 9 por 2, nos dá 4 e nos resta 1. Vamos ter 4 por 2, vai nos dar 12 e nos resta 0. E depois vamos ter 2 por 2, nos dá 1 e nos resta 0. O resto, ou os restos, contados do último para o primeiro, são mais uma vez o resultado. Então, o 36 em numeração decimal é igual a 1, este 1 que está aqui, depois 0, 0, depois 1 mais uma vez, depois 0, 0. Em numeração binária. É tão fácil quanto isso. Agora talvez estejamos a nos perguntar, e o inverso? Agora de binário para decimal. Bom, é tão simples quanto fazer a operação inversa também. Então, se antes nós estávamos a dividir sucessivamente por 2, agora vamos pegar o número binário e, ao achar o correspondente dele, multiplicar sucessivamente por potências de base 2. Bom, vamos ver como é que é isso. Vamos fazer aqui um exercíciozinho para vermos como é que é isso. Vamos só limpar o quadro aqui. Ok, agora vamos falar então da conversão da numeração binária para a numeração decimal. E vamos aqui pensar num número binário para o converter então em decimal. Vamos pensar, por exemplo, no número 1, 0, 0, 1, 1, 0. Isso está em binário e agora precisa ir para decimal. Como dissemos, vamos precisar multiplicar esse número por potência de base 2. Essa multiplicação vai começar da direita para a esquerda. Então vamos representar o número aqui com um espaço para nos facilitar. É 1, 0, 0, 1, 0. Okay? É o mesmo número, só estamos aqui a dar um espaçozinho para nos facilitar essa multiplicação. Então, a multiplicação vai ser, já dissemos, da direita para a esquerda. E vamos multiplicar esse 0 por 2 elevado a 0, a primeira potência. Vamos somar isso, vamos multiplicar esse 1 por 2 elevado a 1. Vamos somar isso, vamos multiplicar esse outro 1 por 2 elevado a 2. Depois vamos somar isso, vamos multiplicar esse 0 por 2 elevado a 3. Vamos somar isto e vamos multiplicar esse outro 0 por 2 elevado a 4. E depois vamos somar isso e multiplicar este 1 por 2 elevado a 5. Pronto, nós já sabemos que isto daqui é 0, isto daqui também é 0.
Isto daqui também é 0. E aqui temos 2. Aqui temos 2 elevado a 5 é 32. E depois aqui temos 2 elevado a 2 dá 4. Então, no total, nós vamos ter 32 mais 4 e mais 2. 32 mais 4, 36 e mais 2, 38. Então, este número, 1, 0, 0, 1, 0, em binário, é igual a 38 em decimal. Tranquilo, simples e nada de mais. Se quisermos pensar num outro número, por exemplo, o número 1, 1, 0, 0, 1. Mais uma vez, vamos multiplicar da direita para a esquerda por potências de base 2. Então, nós vamos ter o seguinte, só para facilitar, vamos ter aqui 1, 1, 0, 0 e 1. Multiplicar esse 1 por 2 elevado a 0. Vamos somar a isso e vamos multiplicar esse 0 por 2 elevado a 1. Vamos somar a isso e vamos multiplicar esse outro 0 por 2 elevado a 2. Vamos chamar a isso o resultado da multiplicação desse 1 por 2 elevado a 3. E depois vamos somar a isso o resultado da multiplicação desse 1 por 2 elevado a 4. E pronto. Isto aqui é 0. Isto aqui é 0. Aqui nós temos 2 elevado a 0. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 elevado a 3 vai nos dar 8 vezes 1 é 8. E 2 elevado a 4 vai nos dar 16 vezes 1 é 16, ou são 16. Então temos 16 mais 8 e depois mais 1. 16, 8, 24 e mais 1, 25. Então este número em binário é equivalente a 25 em decimal. E pronto. Conversão binário decimal, o inverso. Multiplicação por potências de base 2 da direita para a esquerda. O resultado da soma dessas multiplicações parceladas ou dessas parcelas de multiplicação é o equivalente em binário. Agora, vamos ver outra conversão. Na verdade, antes de falarmos da outra conversão, vamos falar de um outro método para convertermos de binário decimal em decimal binário, o que fizemos há pouco, só que com um método diferente. E depois vocês podem escolher entre os dois métodos qual o que mais vos facilita e deixem, por favor, nos comentários qual é o mais tranquilo para vocês. Nesse outro método, nós vamos criar aqui uma tabelazinha de números de base 2. E estes números vão ser o 2 elevado a 0, vamos ter o 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, o 2 elevado a 3, o 2 elevado a 4, o 2 elevado a 5, 2 elevado a 6 e por fim 2 elevado a 7. Vamos parar por aqui, porque normalmente as conversões que vamos fazer são conversões de 8 dígitos e para isto serve. Então nós temos aqui 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. São os resultados dessas potências. Agora, para convertermos qualquer número de binário para decimal ou decimal binário, precisamos só seguir essa tabela aqui. Como é que vamos fazer isso? Vamos pensar num número que queremos converter. Vamos pensar, por exemplo, no número binário 1, 0, 0, 1, 1, 0. Como é que a gente faz para converter esse número a ser equivalente em decimal utilizando
esta tabela? É simples. Começando da esquerda para a direita, nós vamos colocar este número nas respectivas posições aqui da tabela. Então, esse primeiro zero que está aqui vai nessa posição inicial. Este segundo 1 que está aqui vai nesta outra posição. Esse outro 1 que está aqui vai nessa outra posição aqui. Terceira posição. Este 0 que está aqui vai nessa outra posição. Este outro 0 que está aqui vai nessa outra posição. E este 1 que está aqui vai nessa outra posição. Pronto, depois só precisamos somar os números correspondentes às posições em que temos 1. Então, o 32, o 4 e o 2 são os números das posições em que temos 1. Os outros números temos 0 e, portanto, não fazem parte da soma. Então, é 32 mais 4 mais 1. É o resultado deste número binário para o seu equivalente em decimal. 32 mais 4, 36 mais 1, 37. Portanto, isto daria 37 em decimal. Se quisermos fazer a operação inversa, por exemplo, se quisermos fazer, digamos, número 29 na numeração decimal e encontrar o seu equivalente na numeração binária. A gente também pode utilizar essa tabela, só que agora vamos pensar um pouquinho diferente aqui. Vamos ver quais números dessa tabela, quais números destas casas aqui é que podem ser utilizados para somar, dando-nos um resultado final de 29. Por exemplo, se nós somarmos o 128 a qualquer outro número aqui, vai nos dar um resultado maior que 29. Então, 128 não pode fazer parte da nossa soma, ou seja, vai ter 0. Se nós somarmos o 64 a qualquer outro número, idem, vamos ter um número maior que 29, então este não pode fazer parte da nossa soma. Se nós somarmos o 32 a qualquer outro número, vai ter também um número maior que 29, então também não deve fazer parte da nossa soma. Agora, o 16 somado a alguns números aqui poderá nos dar 29, portanto o 16 pode e deve fazer parte da nossa soma. Então os números que devem fazer parte da nossa soma nós vamos representá-los por 1. Se nós somarmos o 8 ao 16, nós vamos ter 24. Então ainda temos espaço de manobra aqui. Ainda não temos o 29 que estamos à procura. Portanto, aqui no 8 vai 1 também. Se temos 24 e somarmos a isso mais 4, vamos ter 28. Para 29 ainda nos resta um dígito aqui. Então, esse 4 também faz parte. Mas se somarmos a isso 2, sendo que já temos 28, vamos ter 30. Portanto, o 2 não entra. E esse 1 que está aqui entra. Portanto, o nosso número 29 em decimal é o equivalente ao binário que está aqui. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Então, é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 em binário. Talvez agora a pergunta é, Jeremias, por que nos outros números o 0 à esquerda não está a aparecer? Bom, talvez a resposta seja mesmo essa, 0 à esquerda. Então, é meio que indiferente estes zeros estarem ali ou não, ok? Se quiseres sempre pensar que vamos trabalhar com 8 dígitos, podes colocá-los ali. Mas se quiseres simplificar a tua vida, podes deixá-los de fora, que não tem absolutamente nenhum problema com isso. E quando falarmos dos endereços IPs, a gente vai ver porque é que eles podem estar ou não ali. Então, esse é um outro mecanismo, um outro método de conversão. Diga-nos nos comentários se conheces um outro método para além desses dois que falamos aqui, ou se dentre os dois, qual é o que te dá mais conforto de utilizar. E, por favor, use o que te dá mais conforto. Agora sim, vamos falar da outra conversão. Agora vamos falar da conversão decimal para hexadecimal. Ok, vamos pensar aqui num número para fazer essa conversão. Por exemplo, vamos pensar no 229.
E igual que acontecia no primeiro método de conversão decimal para binário, aqui vai ser mais ou menos a mesma coisa. Vamos dividir o número que temos em decimal por 16. Quando era decimal binário, nós dividíamos por 2, que é a potência base 2, potência do binário. Agora, decimal, hexadecimal, vamos dividir por 16, a potência do hexadecimal. Ok? E essa divisão é sucessiva até não podermos mais dividir, e depois, mais uma vez, o resto do último para o primeiro é o resultado final. Ok? Então, se tivermos o 16, vocês podem usar a vossa calculadora para isso, ok? Aqui vamos ter mais ou menos 14 e nos vai restar 5, ok? Então, neste sentido, nós vamos ter o resultado, ou seja, o resultado do 229 em decimal para o seu equivalente em hexadecimal é 14 e 5. Só que há uma questão aqui. No hexadecimal nós não temos o 14. Nós temos a numeração 0 a 9. Depois temos a letra A, B, C, D, E e F. Mas podemos pensar nessas letras como a continuação dessa numeração. E se pensarmos nesse ângulo, vamos ter 9, então o A seria o 10, o B seria o 11, o C seria o 12, o D seria o 13, o E seria o 14 e o F seria o 15. O que nós temos é 14, então nós temos o equivalente à letra E, ou seja, o 229 em decimal igual a 14, que é a letra E, e o 5. Então é E5 em hexadecimal. Mais uma vez, igualzinho, simples assim. Dividir o número em decimal que nós temos por 16. Essa divisão é sucessiva até não for mais possível dividir. E os restos contados do último para o primeiro, serão o resultado da nossa divisão. Lembrando que, se nós tivermos um número maior que 9, ao invés do número, vamos representar pelo caractere que ele representa, A, B, C, D, E ou F, sendo que F vai ser 15, no caso, o último número possível de representar aqui. Depois nós temos a outra conversão, que é agora de hexadecimal para decimal. Podemos pensar num número qualquer também aqui, por exemplo, número A9. O A, já vimos aqui que é o equivalente do 10, okay? E o 9 faz parte da numeração hexadecimal tranquilo. Como é que a gente vai fazer essa conversão? É mais ou menos o inverso também. Vamos multiplicar por potências de base 16. Okay? Então, vamos ter o 9 vezes 16 elevado a 0 e depois o A vezes 16 elevado a 1. Okay? Ou seja, nós vamos ter algo assim. A vezes 16 elevado a 1 mais esse 9 que está aqui. 9 vezes 16 elevado a 0. Se tivéssemos mais algum dígito aqui, seria o dígito que está aqui vezes 16 elevado a 12 e assim vai. Igual nós seguíamos na conversão de binário para decimal. Depois é só fazer o resultado disto aqui. 16 elevado a 0 é 1, vezes 9 é 9. Okay? 16 elevado a 1 é 16 vezes A. O A, lembra, é o 10. Então aqui você na hora da multiplicação pode substituir pelo 10, deve substituir pelo 10 e logo vamos ter 10 vezes 16, 160. Ok? Então, mais 9, 169. Ou seja, vamos fazer isso assim. O A
9 na numeração hexadecimal é igual a qual foi o número 169 na numeração decimal. Okay? Aqui é 16 para ser mais fácil. Agora é só praticar. Isso é procurarem números numa numeração ou noutra e depois fazerem as conversões respectivas. Se tiverem alguma dúvida, alguma inquietação, deixem nos comentários que eu respondo. E tenham certeza que se vocês praticarem isso várias vezes, logo terão a técnica bem apurada e, portanto, vão fazer esse cálculo bem mais rápido do que imaginam. Das várias operações binárias, também vamos falar apenas de 3. Ok? E agora, estou deixando anotado aqui, vamos falar sobre operações binárias. E como dizíamos, vamos falar apenas de 3. E as operações binárias são caracterizadas por tabelas chamadas tabelas de verdade. E as 3 operações sobre as quais vamos falar são a OR, a AND e a NOT. Ok? E as tabelas de verdade dessas operações consistem em algo mais ou menos como soma, multiplicação e negação. Então, se tivermos, por exemplo, 0, OR, 0, 0, OR, 1, 1, OR, 0 e 1, OR, 1, nós temos os resultados. A operação OR é mais ou menos similar à soma. Portanto, podemos pensar nela como uma soma matemática mesmo. Se tivermos 0, 0, vamos ter 0. Se tivermos 0 e 1, vamos ter 1. Se tivermos 1 e 1, vamos ter, ou melhor, 1 e 0, vamos ter 1. Se tivermos 1 e 1, é aqui onde entra a história, vamos ter 1. Okay? Porque na numeração binária nós não temos 2. Então, embora vamos pensar nela como uma soma, na realidade ela é uma soma binária. Na soma binária nós não temos 2. Então, 1 e 1 dá 1. A tabela de verdade para a outra operação, a operação AND, é como se fosse uma multiplicação lógica. Okay? Então, se tivermos 0, AND 0, 0, AND 1, 1, AND 0 e 1, AND 1. Ok? 0 vezes 0 é óbvio dar 0, 0 vezes 1 é óbvio dar 0, 1 vezes 0 também é óbvio dar 0, e 1 vezes 1 dá 1. Ok? Diferenças. Aqui nós, basta que tenhamos um dígito em 1, basta que tenhamos um dígito em 1, que o resultado é 1. E aqui, na AND, ou multiplicação lógica, basta que tenhamos um dígito em 0 e o resultado é 0. Okay? Na operação NOT é a negação. Então, se nós tivermos 1, a negação dele é 0. Se nós tivermos 0, a negação dele é 1. Pronto. Simples assim. Nós vamos entender que mais adiante nós vamos precisar destes conceitos que nós vimos aqui como pré-requisitos, tanto das conversões quanto agora das operações binárias. Agora sim estamos qualificados para falar sobre o IP. Mas como dissemos no início, iríamos dividir este módulo em várias partes e vamos terminar a parte 1 por aqui. Estamos gratos por nos ouvirem ou nos acompanharem nessa primeira parte do módulo IP e esperemos que nos voltemos a encontrar o mais breve possível na parte 2. Até lá!